Imagine começar o seu dia com um prato que, em vez de te dar energia, secretamente planta as sementes da dor, da confusão mental e da fadiga que você sentirá horas depois. Para milhões de brasileiros, o café da manhã é um ritual sagrado. Uma xícara de café quente e aquele pão francês quentinho com manteiga derretendo. É um abraço na alma, um sabor de tradição e conforto. Mas e se eu te dissesse que este prato, aparentemente inocente, pode ser o principal culpado pela dor nas suas articulações, pela sua falta de energia à tarde e por aquela névoa mental que te impede de pensar com clareza? Este vídeo é um alerta, não para te assustar, mas para te libertar. Vamos colocar uma lupa sobre o café da manhã mais amado do Brasil e investigar, ingrediente por ingrediente, como ele pode estar silenciosamente inflamando o seu corpo e sabotando o seu bem-estar. Fique comigo, pois o que você vai descobrir hoje pode ser a virada de chave para dias com menos dor, mais energia e uma mente muito mais afiada. E a solução, eu prometo, é muito mais simples e saborosa do que você imagina. O primeiro culpado: o pão branco e a armadilha do glúten refinado. Vamos começar com a estrela do prato, o pão. Seja o pão francês, o pão de forma ou a bisnaguinha, o pão branco que a maioria de nós come é feito de farinha de trigo refinada. E aqui está o primeiro segredo que poucos te contam. Durante o refino, a casca e o germe do trigo, que são as partes ricas em fibras, vitaminas e minerais, são removidos. O que sobra é basicamente amido puro, um carboidrato simples que seu corpo transforma em açúcar quase que instantaneamente. Esse pico de açúcar no sangue, logo pela manhã, desencadeia uma resposta em cascata. Seu pâncreas trabalha freneticamente para liberar insulina. E esse processo, repetido dia após dia, é uma das principais causas da inflamação crônica de baixo grau no corpo. E o que é essa inflamação? Pense nela como uma fogueira queimando lentamente e sem parar dentro de você. É essa fogueira que assa suas articulações, causando a dor e a rigidez da artrite. É ela que consome sua energia, te deixando cansado e letárgico. E é ela que cria a névoa mental, aquela dificuldade de se concentrar e de lembrar das coisas. Além disso, o glúten presente no trigo pode ser um gatilho para muitas pessoas, mesmo para aquelas que não são celíacas, causando inchaço, gases e mais inflamação. Você come aquele pãozinho para ter energia, mas horas depois se sente pesado e sem disposição. A culpa não é sua, é a armadilha do carboidrato refinado. Mas ele não age sozinho. Ele tem um cúmplice que potencializa seus efeitos negativos. A segunda cúmplice, a manteiga, margarina e as gorduras inflamatórias. Agora, vamos falar do que passamos no pão. A manteiga, em pequenas quantidades, pode não ser a grande vilã, mas a margarina e até o consumo excessivo de manteiga adiciona uma nova camada de combustível àquela fogueira da inflamação. A margarina, especialmente as mais antigas e baratas, é rica em gorduras trans e óleos vegetais processados, como o de soja e o de milho. Esses óleos são extremamente ricos em ômega 6, um tipo de gordura que, em excesso, é altamente inflamatório. Nosso corpo precisa de um equilíbrio entre o ômega 6, inflamatório, e o ômega 3, anti-inflamatório. A dieta moderna destruiu completamente esse equilíbrio. Nós consumimos muito ômega 6 e quase nada de ômega 3. Então, quando você passa aquela margarina no seu pão branco, você está literalmente criando uma bomba inflamatória. Você está combinando um carboidrato que vira açúcar rápido com uma gordura que alimenta a inflamação. É a receita perfeita para a dor, o inchaço e a rigidez nas articulações. Não é à toa que muitas pessoas acordam bem e, após o café da manhã, começam a sentir as dores no joelho, nas mãos e na coluna se intensificarem. Elas acabaram de jogar gasolina na fogueira. E para completar esse trio, vem a bebida que o acompanha. O terceiro agente, o café com açúcar, e o leite.
A xícara de café por si só não é o problema. O problema é o que geralmente colocamos nela, o açúcar. Adicionar 2 colheres de açúcar ao seu café da manhã tem o mesmo efeito da farinha branca, um pico de glicose e uma resposta inflamatória imediata. Se você já comeu o pão branco, o café com açúcar é como adicionar mais lenha na fogueira que já está acesa. E para muitas pessoas, o leite de vaca também pode ser um problema. Com a idade, muitos de nós perdemos a capacidade de digerir a lactose, o açúcar do leite, o que causa inchaço, gases e desconforto. Além disso, a proteína do leite, a caseína, pode ser inflamatória para indivíduos sensíveis. Então, a refeição que deveria te nutrir, pão com margarina e café com leite e açúcar, se torna um ataque triplo ao seu sistema. Um pico de açúcar do pão, gorduras inflamatórias da margarina e mais um pico de açúcar e potenciais irritantes do café. O resultado? Um corpo que começa o dia já em modo de defesa, cansado e dolorido. O caminho da transformação. O café da manhã que cura. Eu sei que tudo isso pode parecer desanimador. Então, o que eu vou comer? Você deve estar se perguntando. E aqui vem a melhor parte. A solução não é sobre restrição, mas sobre substituição inteligente e deliciosa. O objetivo de um bom café da manhã após os 60 é ter 3 coisas: proteínas, para construir e manter a massa muscular, fibras, para dar saciedade e alimentar seu intestino, e gorduras boas, para combater a inflamação e nutrir seu cérebro. Vamos a algumas trocas simples e poderosas. Troque o pão branco por ovos. 2 ovos mexidos te dão proteína de alta qualidade e gorduras boas. Eles te mantêm saciado por horas e não causam picos de açúcar. Adicione um pouco de açafrão da terra, cúrcuma, para um poder anti-inflamatório extra. Troque o pão por frutas com iogurte natural. Uma tigela de iogurte natural integral, rico em probióticos, com frutas vermelhas, cheia de antioxidantes, e um punhado de nozes. Ômega 3 é um café da manhã rejuvenescedor. Troque o pão por uma vitamina de abacate. Bata meio abacate, gordura boa e fibras, com um pouco de leite vegetal e uma colher de semente de chia. É um café da manhã cremoso, delicioso e que combate a inflamação. E o seu café? Tente tomá-lo puro ou com uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue. Conclusão. Como vimos, aquele café da manhã tradicional e inocente pode ser, na verdade, o arquiteto silencioso de muitas das suas dores e do seu cansaço. A inflamação que ele causa, dia após dia, é um inimigo invisível que desgasta seu corpo por dentro. A boa notícia é que você tem o poder de demitir esse arquiteto hoje mesmo. A mudança não exige dietas malucas ou ingredientes caros, ela exige uma decisão. A decisão de começar o seu dia nutrindo o seu corpo, em vez de agredi-lo. Experimente fazer uma dessas trocas por apenas uma semana. Observe como você se sente. Observe sua energia, sua clareza mental, suas dores. Você pode se surpreender ao descobrir que a fonte da sua vitalidade não estava em um remédio, mas no seu próprio prato. Agora, eu quero muito ouvir de você. Qual é o seu café da manhã tradicional? Depois de ouvir tudo isso, existe alguma pequena mudança que você se sente inspirado a fazer? Compartilhe nos comentários. Sua jornada pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a dela. Se este vídeo te abriu os olhos e te deu um novo caminho, por favor, mostre seu apoio curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com um amigo ou familiar que ainda está preso na armadilha do pão com manteiga. Juntos, podemos espalhar uma mensagem de saúde e renovação.